Me chamo Núbia, sou estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus de Ubajara. Bom, veremos na aula de hoje os aspectos macroscópicos, referente à introdução ao estudo da química. Os conteúdos abordados na aula de hoje serão matéria, corpo e objeto, elementos, substâncias, propriedades físicas, misturas e separação de misturas. Além de que também veremos as temperaturas de fusão e ebulição, densidade e solubilidade referente à água. Então, a gente pode entender que o estado gasoso, as moléculas estão cada vez mais distantes umas das outras, até mesmo em relação ao sólido, que não há espaçamento, o líquido, que há um pouquinho de espaçamento, e o estado gasoso, em que há a maior parte de espaçamento. Seguindo adiante, vamos entender como se forma uma molécula, certo? Bom, moléculas são junções de dois ou mais átomos. Perceba que aqui na água, onde eu tenho um átomo de oxigênio para cada dois átomos de hidrogênio, nesse caso eu tenho 3 átomos. E eu vou possuir nessa molécula 2 elementos que no caso é representado pelo hidrogênio e pelo oxigênio. Concluímos que, já que a molécula é a junção de 2 ou mais átomos, e aqui a gente tem 3 átomos, nesse caso 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, a gente vai constituir essa molécula em uma substância. Como assim? Molécula é a junção de 2 ou mais átomos, e a junção dessas moléculas, por exemplo, aqui eu tenho várias moléculas, perceba que aí eu tenho 8 moléculas de água. Essas moléculas de água irão se formar e irão formar uma substância. Como assim? A união dessas moléculas é o que vai me dar o nome de substância. Então, quer dizer que aqui eu tenho, através dessas 8 moléculas de água, eu tenho uma substância? Sim, você tem. Que é a substância? Substância água. Mais moléculas, aqui você tem 8 moléculas de água que vai constituir a nossa substância, que a gente denominou ela como sendo água. Através disso, é possível compreendermos que a água possui propriedades, e nessas propriedades iremos falar hoje aqui as propriedades físicas dela. Como assim? A água é incolor, ou seja, ela não tem cor. A água é insípida, ou seja, ela não tem gosto. E inodora, que ela não tem cheiro. Certo? Através disso, só recapitulando aqui para vocês, água pura não tem cor, incolor, não tem cheiro, que ela é inodora, pelo menos não é para ter, e água pura não tem sabor, ou seja, ela é insípida. Através disso, a gente pode começar a entender as suas especificidades. A exemplo da densidade da água pura, que é 1 grama por centímetros cúbicos a 25 graus Celsius. Mas assim, a densidade da água no estado puro, ela pode variar? Pode, a depender dos estados em que ela se encontre. E também a depender se ela está em uma mistura, envolvida em uma mistura ou não. Estou dando o exemplo aqui da água pura. Mas, por exemplo, ela esteja misturada com cloreto de sódio. Essa temperatura, ela vai lá para o alto. Vai ser rápido? Não, é um processo lento, porque ela vai estar adquirindo energia para que ela possa chegar ao ponto de ebulição, por exemplo, do cloreto de sódio, que é aproximadamente, se eu não me engano, 1456, ou seja, graus Celsius é uma temperatura bem elevada. E para conseguir chegar a esse valor, a mistura ela vai ganhando energia suficiente para ebulir. E nesse caso a água também está junto. Ou seja, a depender de que ela esteja misturada, envolvida ou não, ou ela esteja no estado puro dela, né? Aí sim ela vai adquirir essa densidade. Mas a depender de outras misturas pode variar sim.
O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e, como eu havia dito, a ebulição vai de 100 graus Celsius. A depender da mistura, varia. Ok, a partir disso a gente vai começar a entender como que a água se comporta, por exemplo, em uma mistura, ou seja, misturado com outros compostos. Seguimos. Bom, aqui nas misturas a gente vai entender como que a molécula de água, sabendo já o que é uma molécula, a gente vai entender como que ela se comporta ao ser misturada com outros compostos. Primeiro, para sabermos e darmos continuidade nos assuntos, precisamos definir o que é mistura. Ok, misturas são sistemas formados por duas ou mais substâncias compostas ou simples que sejam diferentes. Dessa forma, apresenta as propriedades físicas não definidas e variáveis. Ou seja, a mistura ela pode ser composta ou simples. Como assim? Peguemos os exemplos. A água. A água ela possui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Diria que essa mistura ela é o quê? Composta ou simples? Bom, essa mistura ela é composta porque ela possui hidrogênios e oxigênio, ou seja, ela possui 2 átomos diferentes. Ela não possui em sua estrutura toda, em toda a sua molécula, somente um elemento químico. Bom, sabendo disso, a gente pode classificar as misturas. As misturas elas podem aderir às duas classificações, heterogênea ou homogênea. Como assim? Mistura homogênea apresenta uma única fase, você vê somente uma fase. E a mistura heterogênea ela apresenta 2 ou mais fases visíveis. Você consegue ver e distinguir quem está ali na relação da mistura. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos práticos e nosso cotidiano que a gente consegue visualizar a teoria que eu havia dito um pouco melhor. É o seguinte, alguns exemplos de mistura homogênea. A mistura ela é homogênea justamente, que eu falei para vocês, que ela apresenta uma única fase. Como assim? Se você pegar a quantidade certa de água mais uma quantidade certa de cloreto de sódio, para que esse cloreto de sódio possa ser dissolvido por completo, assim vai constituir a mistura homogênea. Por que eu digo assim a quantidade correta? Porque é o seguinte, se você pegar menos água e mais soluto, que nesse caso é o cloreto de sódio, NaCl, você não vai conseguir solubilizar tudo. Por quê? Porque as quantidades de água está inferior à quantidade de soluto que é prevista para que ele possa ser dissolvido por completo. Então, a gente também tem que levar em consideração essas particularidades. Um outro exemplo que a gente pode visualizar também é a água mais o açúcar, por exemplo. Se eu tiver a quantidade X ali, que vai ser suficiente para solubilizar o açúcar, eu consequentemente não irei saber diferenciar se ali tem sal, se ali tem açúcar, eu não vou conseguir ver. Por quê? Porque a mistura está homogênea, você consegue visualizar somente uma fase, a não ser que você prove. Aí sim fica mais visível assim para você entender, mas não para ver. E um exemplo de mistura heterogênea é o óleo e a água, certo? Se você pegar, por exemplo, você vai fazer arroz. Você vai lá, botou sua panelinha no fogão e quer fazer arroz. Ok, deixei lá a água fervendo, ela vai ebulir a 100 graus Celsius e ela já está fervendo. Aí eu acredito que eu colocando óleo, esse óleo vai solubilizar na água. Nossa, porque a água está muito quente. Pois é, lamento dizer, e todo mundo sabe que não vai. Por quê? Justamente pelas propriedades do óleo. Como assim propriedades? Perceba que a água, como vocês percebem aí, podem visualizar, possui um átomo de oxigênio para cada 2 átomos de hidrogênio. O oxigênio em específico, ali que é o átomo central,
ele faz 6 ligações. Perceba aqui que ele está fazendo somente 2 ligações. Ou seja, eu fiquei com 2 pares de elétrons livres. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a minha molécula, ela possui polos. Ou seja, a molécula de água, ela é polar. E ela só vai se solubilizar por completo se ela também encontrar uma molécula que seja polar, semelhante a ela. E a gente sabe, se a gente pegar a estrutura do óleo, o óleo não é polar. Ele é uma estrutura que é distinta dessa. Através desses conceitos que eu havia dito aqui para vocês, a gente vai seguir. Como eu havia falado, existem misturas homogêneas e heterogêneas. Eu trouxe algumas aqui para vocês. Só que não existem só essas, existem mais. Só que eu trouxe aqui para dar um exemplo para vocês de 2 exemplos, certo? Aqui a gente tem destilação simples, fracionada e vaporização para as homogêneas. Para as heterogêneas, a gente tem decantação, centrifugação e filtração, certo? Dessas aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, eu irei exemplificar para vocês somente 2, certo? Para que o vídeo não fique tão longo. Bom, estou apresentando aqui para vocês alguns métodos de separação. Aqui eu tenho a destilação simples e a decantação. E como que faz para a gente fazer essa separação de mistura? A destilação simples, ela é para misturas homogêneas, como vocês viram no slide anterior. E a decantação é para as misturas heterogêneas. Bom, eu vou explicar aqui para vocês como que se faz para separar uma mistura homogênea. Vamos pegar o exemplo que a gente havia dito lá atrás do cloreto de sódio misturado, solubilizado na água. Ou seja, a gente não consegue ver, a não ser que a gente prove, né, que a água está salgada. Vamos lá. A destilação simples nada mais é do que um método de separação de mistura, como a gente já sabe, utilizado especificamente quando temos uma mistura homogênea, não dá para ver nenhuma fase, ou 2 ou mais fases, somente uma, formada por um sólido dissolvido em um líquido, como o cloreto de sódio, que eu estou dando um exemplo para vocês. Ou seja, aqui a gente tem um sólido, que nesse caso é o sal, cloreto de sódio, e a gente tem o líquido, que nesse caso é a nossa água, certo? Então, como que faz? Eu sei que eu aprendi lá atrás que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Aí, eu volto para o questionamento que fizemos lá atrás e me pergunto, certo? O ponto de ebulição da água é 100, mas do cloreto de sódio também é 100? Não, não é. Como eu havia dito, ele chega em torno de 1460 e alguma coisa graus Celsius. Então, a partir disso, a partir desses pontos que eu falei, a gente vai ver como é que consegue separar. Já sabendo desses pontos de ebulição aqui, a gente não consegue, com muita facilidade, conseguir separar. Por quê? Porque a gente primeiro vai precisar desse bico de Bunsen que vai aquecer, vai chegar ao ponto de ebulição mais alto para que possa dar início à nossa separação, certo? Bom, e como é que se separa realmente isso? Não sei se você já tiveram a oportunidade em um laboratório, por exemplo, né? Mas para realizar uma destilação simples, são necessários os seguintes equipamentos, como vocês visualizam aí, certo? O bico de Bunsen, ou pode ser também uma chapa de aquecimento, que não tá certa, não tá aí mostrando para vocês, mas você pode visualizar aqui abaixo, onde tem bico de Bunsen, que é o equipamento que é utilizado para realizar o aquecimento da mistura. Tem que aquecer e tem que ultrapassar esses 100 graus Celsius. Por quê? Porque a gente tem mistura. O cloreto de sódio, quando ele está misturado com a água, o cloreto faz com que barre as moléculas de água de evaporar e se encontrar no estado gasoso. Por quê?
porque ela age como meio que um inibidor, que só serão evaporadas essas gotículas de água se estiverem em uma temperatura muito elevada do que normalmente, né, certo? Então a gente já sabe aqui o equipamento é o bico de Bunsen, que é para aquecer. O balão de destilação, ele vai ser um recipiente onde a mistura é adicionada para receber o aquecimento. Vocês estão vendo aí, visualizando, certo? Esse balão. Depois disso, a gente vai para o suporte universal. Esse suporte universal é o que vai meio que segurar ali, certo? Para que não haja nenhum escapamento. Mais adiante você vai perceber que são equipamentos utilizados para prender a garra, ou seja, para prender justamente esse pontinho, essa rodinha preta que vocês estão vendo um pouco mais acima aí do termômetro. E a garra, né, que a gente sabe, é o equipamento utilizado para segurar o balão de destilação, ou seja, ele está segurando. Mais acima, a gente tem o termômetro, que é o equipamento utilizado para aferir a temperatura durante o experimento, que é fundamental, certo? Mais acima, a gente tem a rolha, que é um material de madeira para fechar a extremidade superior do balão de destilação, certo? Sabendo disso, a gente vai entender agora como que se dá. Vocês visualizam aqui nesse caninho azul o nome saída de água quente, ou seja, é o caminho por onde sai a água aquecida. E entrada de água fria é o caminho por onde entra a água. Mas por que tem que ter água fria e água quente? Pois é, vamos entender, certo? Aí temos em seguida o equipamento onde ocorre a condensação durante o experimento, que é esse caninho aí em azul, que é o condensador, que é o que vai entrar, quer dizer, a água fria. E a gente percorreu todo esse processo da destilação simples para que aqui no destilado, né, ou a gente pode também chamar esse recipiente de Becker, que é o recipiente onde o líquido, né, destilado, ele vai ser depositado, certo? Mas como proceder? Como que a gente faz? Ó, o equipamento de destilação, ele é organizado. Por exemplo, a mistura, que a gente já sabe que é a água e o cloreto de sódio, ela é adicionada ao balão de destilação. Inicia-se o aquecimento da mistura no balão de destilação, com a utilização do bico de Bunsen, que é o bico que vai aquecer a nossa mistura. Aí o que acontece? A água começa a vaporizar. Por quê? Porque ela vai se sentir muito quente. Então ela vai conseguir essas moléculas de água, perceba, uma temperatura elevadíssima, por conta do cloreto de sódio que inibe dessas moléculas ultrapassarem essa barreira. Através desse aquecimento muito alto, elas conseguem ultrapassar a barreira e elas evaporam no interior do balão de destilação. Depois disso, o vapor dessa água entra obrigatoriamente no destilador, né? Já que a parte superior do balão está fechada, transformando-se em líquido novamente. Por quê? Essa rolha aí que vocês veem em cima, a água não vai evaporar? Essas gotículas, se elas evaporaram, elas vão ter que descer. Ela vai descer e vai entrar nesse condensador, nesse caninho azul aí, certo? E através disso a gente pode conferir que a água destilada vai cair no becker. Por quê? Porque eu vou colocar água fria no condensador e essa água quente ela vai sair. Então a água que evaporou, ela vai passar pelo esse caninho, vai sofrer essas alterações aí que tem que sofrer, que são a saída de água quente e a entrada de água fria, para que a água destilada ela possa cair no becker, ou muitos chamam de também Erlenmeyer. Mas eu gosto de chamar de becker, é mais fácil. Então acontece isso, é um processo um tanto quanto complexo, mas para que você consiga separar
Nem 100%, mas uma boa parte, né? Nada é 100%, claro. Mas uma boa parte dessa separação você consegue através da destilação simples. Tem o nome destilação simples, mas eu não diria um pouco simples, certo? Bom, seguindo o raciocínio de separação de mistura, a gente vai para um processo mais simples agora, que é a decantação. Decantação, eu dei o exemplo aqui para vocês percebam aí na imagem que o óleo com a água, certo? É um exemplo simples e de fácil compreensão. Como que se dá? Bom, primeiro vamos entender o que é uma decantação. Vocês têm em mente que decantação é o quê? Decantação vem de densidade. Isso mesmo. Decantação vem de densidade. Bom, a decantação é um processo físico de separação de misturas heterogêneas, do tipo do líquido e sólido, que eu dei o exemplo aqui para vocês, a água líquida e o óleo sólido, ou líquido e líquido. Ela baseia-se na diferença de densidade entre seus componentes e no fato de serem insolúveis um no outro. Não sei se vocês perceberam, mas eu falei líquido e líquido aqui no processo de decantação. Por que é líquido e líquido? Nossa, isso ainda é um processo de destilação simples? Não, porque perceba, imagine que você tem um óleo que ele não solubiliza em água, com outro composto que também não se solubiliza no óleo, certo? Que sejam líquidos. Então, nesse caso, você vai ter uma mistura heterogênea, você vai conseguir visualizar as duas partes. Por exemplo, aqueles óleos que, eu acho que é óleo corporal, que também a gente, se pegar, né, fazer um experimento, a gente pode misturar, e há casos em que eles não se misturam, por mais que sejam líquidos, sejam óleos. A gente pode também dar o exemplo, como eu havia dito, água e óleo, mas também tem outros tipos de mistura também, como por exemplo, água e areia. Água e areia também é bem simples da gente visualizar. Bom, mas como é que faz para separar então? Bom, você tem aí o suporte universal. Você tem aí acima o óleo e tem a água embaixo. Você pode misturar, pode agitar, pode fazer o que for, pode aquecer que não vai se misturar. Ou seja, misturar vai, só não vai se solubilizar. Então, como é que acontece? Decantação, como eu havia dito para vocês, vem de densidade. Quem é mais denso aí, a água ou o óleo? Quem é mais denso? Mais denso é aquele que fica no fundo. Então, o mais denso é a água e o menos denso é o óleo, ou seja, é o menos pesado, que a gente pode entender assim, certo? Então, a água, eu vou abrir essa torneirinha, vocês visualizam aí, ó. O óleo, esse amarelinho, e a água, esse azulzinho. Eu abri essa torneira, na hora que eu abrir, a água ela vai sair. Só que eu tenho que abrir, como que eu diria, eu posso abrir rápido para que a água ela caia? Não, porque você está fazendo uma separação de mistura. Por mais que você abra, se você abrir rápido, por mais que esse óleo, certo? Ele não solubilize na água, ele vai passar. Ou seja, ele vai passar por esse funilzinho aqui. Então, como é que você faz? Você abre a torneirinha e devagar vai deixando a água descer. Ou seja, para que possa realizar essa separação. Porque desse jeito, se for abrir muito rápido, não vai dar tão certo assim. Então, a gente abre, a aguinha sai e o menos denso, que nesse caso é o óleo, vai ficar. Então, isso acontece pelo funil de bromo, que eu estou dando exemplo aqui para vocês. E é um método de separação, acredito que mais simples do que o destilação simples, né? Que destilação simples não tem nada de simples. A decantação, ela é bem mais fácil para a gente tentar separar uma solução, uma mistura, uma solução para sistemas homogêneos, misturas heterogêneas. E ao fazer isso, você percebe aqui nessa imagem abaixo que a água ela se deposita todo nesse recipiente, ficando. Aí eu fecho a torneirinha para que o nosso óleo não passe e dessa forma eu consigo separar os dois compostos, né, que nesse caso é a água e o óleo. Bom,
No mais é isso. Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau!